sexualidade e educação sexual na adolescência, eu pensei em dar um exemplo sobre um projeto, né? Quando a gente realiza projeto com adolescentes, uma das primeiras coisas que a gente faz é conhecer sobre o que eles fazem, o que eles gostam. Então perguntar como que é o seu dia a dia, na escola, o que que você gosta de fazer quando você está em casa, que filmes você assiste, que músicas você escuta, você gosta de séries, de videogame, e quando você está com seus amigos e amigas, e assim por diante, né? E aí a gente também pergunta sobre que temas os adolescentes têm desejo de conversar. Geralmente eles falam que eles não têm muito com quem conversar sobre os temas, sexualidade, procuram muitas informações na internet ou então perguntam diretamente para amigos e amigas, mas nada assim que seja falado diretamente na família, seja falado diretamente na escola. Para falar para vocês das possibilidades de atuação, eu escolhi um dos materiais que a gente usa, né? Esse material chama Cá Entre Nós, Guia de Educação Integral sobre Sexualidade para Jovens. E o que eu mais gosto nesse material, tem outros que eu acho bem completos, com textos de apoio, com imagens, com dinâmicas, eu posso deixar o link para vocês, mas dos materiais eu gosto bastante de como ele propõe a organização, né, dos temas. Eles não precisam ser feitos nessa sequência, mas essa sequência também é interessante para quem prefere trabalhar de uma forma já planejada. Em muitos dos nossos estágios, a gente escolhe qual tema vai ser discutido a partir do que os adolescentes elegem, né? O que vocês gostariam de falar primeiro? Ou então, às vezes, a gente está discutindo um tema e um novo tema surge e a gente puxa. Mas também é possível, né, pensar na discussão sobre sexualidade planejando os temas de cada encontro. Vamos imaginar então que a gente siga essa sequência. O módulo 1 seria adolescências no plural. Eu acho bem interessante para a gente começar com aquela diferenciação que eu falei no vídeo anterior, né? Que puberdade e adolescência não são a mesma coisa. Enquanto a puberdade são as mudanças no corpo que as pessoas passam de uma forma geral, as adolescências, elas têm a ver com significados de como essas experiências são vividas. Então, a adolescência ela tem a ver com como, né, os fatores culturais, sociais, históricos, eles influenciam nessa transição da infância para a vida adulta, influenciam nesse processo de transformações não só do corpo, mas também das identidades, de pensar quem somos nós, quem estamos nos tornando, quem desejamos ser. E para falar de adolescências, nós falamos também das questões de gênero, né? Como é sermos garotas adolescentes, garotos adolescentes, das questões raciais, né? Étnicas. Então, como é ser adolescente e enfrentar preconceitos, a questão do racismo, como é a adolescência entre indígenas, em comunidades quilombolas, em comunidades ribeirinhas, né? As adolescências também como parte da cultura, da história, que há outros marcadores das diferenças, como adolescentes com deficiência, adolescentes que não correspondem aos padrões dessa adolescência da publicidade, da capa da revista, né, da mídia hegemônica. Então, assim, como são muitas as formas de ser adolescente, não existe um padrão, não existe um modelo que deva ser seguido, né? As questões de classe social, como eu gosto de dar um exemplo de um caderno da Folha de São Paulo que chama Folhetim, que enquanto adolescentes de classe média, classe alta, são os jovens, os teens, né, os millennials, quando vai falar sobre adolescentes das classes baixas, os menores, né? Esse termo menores, por exemplo, a recomendação é evitar, porque ele vem com toda uma carga de estigma, uma associação com a criminalidade, como a gente
Tá? Quando eu penso em adolescência, eu não penso exatamente numa faixa etária. A gente pensa nas construções culturais, das expectativas e de como há esse olhar diferente a partir dos diferentes marcadores sociais. Então, começar o projeto falando de adolescências é também falar de direitos e dos direitos que as nossas experiências possam ser tema de diálogo, que os adolescentes possam ser vistos em sua autonomia. Um erro que eu considero muito importante a gente pensar é quando a gente minimiza as experiências da adolescência. Fala assim, isso aí é só uma fase, vai passar. Quando eu tinha sua idade eu também achava que isso era um problema. Você vai ver quando você tiver preocupação de verdade. Não, gente, a adolescência, ela é de verdade. As coisas que estão sendo vividas são reais. A adolescência não é só um ensaio, né? E por isso que os nossos projetos também são tão importantes. No segundo módulo, os muitos jeitos de ser homem e de ser mulher envolve as discussões, né, que nós fizemos na matéria sobre gênero como uma construção e que não existe um padrão único, não existe uma única forma correta de ser homem, uma única forma correta de ser mulher. Gênero tem a ver com as nossas formas de nos expressarmos, nossas formas de construirmos nossas identidades, de lidarmos com os nossos sentimentos, de agirmos, desejarmos, lidarmos com como vivemos, né? Então, quebrar essa ideia de que os modelos de feminilidade, os modelos de masculinidade determinariam o que é possível ou o que é proibido, o que é esperado ou o que é indesejável, para mostrar como são múltiplas as formas de ser, é o que a gente busca quando fala sobre gênero com adolescentes. No terceiro módulo, Desejos e Prazeres Todo Mundo Tem, é o momento em que a gente vai falar sobre as experiências de atração, quando alguém nos desperta interesse, o que faz alguém se interessar por alguém, como que as pessoas se aproximam, como que são as experiências, como as primeiras paqueras, os primeiros beijos, o que as pessoas hoje chamam de ficar, de namorar, né? Como é quando eu desejo alguém, como é quando alguém me deseja, como que é a questão da comunicação para que as pessoas possam expressar o que estão sentindo, as questões de desejo, de fantasia, de tesão, de sentir prazer junto. Então, os relacionamentos como um campo de prazeres, como um campo de que estar junto é algo gostoso, de que estar junto é algo bom, que a adolescência é um momento em que muitas pessoas começam a pensar em estar com alguém, de quem elas gostam de estar, com quem é gostoso, e a delícia de ser quem você é, né? No sentido de que existe em relação à adolescência muitos padrões de normalidade. O normal é fazer isso, o normal é sentir isso, o normal é ser assim, o normal, isso que você está dizendo não é normal, essa forma que você está vestindo não é normal. Você é menina, gostar de outra menina não é normal. Você é menino, gostar de balé não é normal. E aí vão se colocando vários padrões. E aí quando a gente fala da delícia de ser quem você é, a gente fala também sobre a identidade de gênero, que é a pessoa se identificar e se reconhecer como homem, como mulher, e sobre a orientação sexual, que é o desejo, né? Eu desejar homens, desejar mulheres, desejar homens e mulheres, mostrando como esse é um processo individual, como esse é um processo singular. Cada pessoa vai se construindo e nessa construção ela vai se identificando, ela vai reconhecendo seus desejos e que não há nada de errado nas múltiplas formas de sentir, as múltiplas formas de desejar e as múltiplas formas de ser. No quinto módulo, entra na questão do planejamento do futuro, né, das escolhas que a gente pode fazer. E eu gosto das questões que colocam: estou preparado para ser mãe? Estou preparado para ser pai? Porque a grande questão não é transmitir a gestação na adolescência como um problema absurdo. Não é isso.
né, é transmitir que hoje é possível haver planejamento. Nós temos recursos, nós temos os preservativos, que além de prevenir a gestação não planejada, previnem também as infecções. Nós temos a pílula anticoncepcional. Podemos informar também sobre outros métodos, né, para procurar um médico, uma médica que tem o DIU, o diafragma, tem as outras formas de anticoncepcional como adesiva, injeção. Existe, caso ocorra a relação desprotegida, a possibilidade de tomar a pílula no dia seguinte. Como eu disse para vocês, mais do que informações biológicas, né, ou então informações técnicas, como colocar a camisinha, como tomar a pílula, que são muito importantes, né, esclarecem muitas dúvidas, mas também contextualizar como o acesso a contraceptivos e o diálogo no relacionamento pode favorecer para que eu planeje como será. Eu gosto de fazer uma atividade em que eles se imaginam dali a 15 anos. Então, vamos imaginar que eles têm 15, quando eles tiverem 30. Né? E com 30 anos, vocês se imaginam trabalhando, estudando, como é que estão as amizades, como é que estão as atividades que vocês gostam de fazer, e se imaginam com filhos, né? É difícil eles se imaginarem com um filho ou uma filha de 15 anos também, no sentido de que muitos não desejam naquele momento que uma gravidez aconteça. Então, quando a gente fala desse planejamento, a gente mostra a importância de que métodos sejam usados para que, caso a pessoa deseje ser mãe, a pessoa deseje ser pai, isso aconteça num momento em que eles considerem que os cuidados, as responsabilidades e as escolhas serão propícios. Esse módulo também é uma oportunidade de falar da participação dos pais, de falar de como a divisão do trabalho de cuidado, às vezes recai muito sobre as mulheres, como se coubesse apenas às mulheres a responsabilidade de prevenir uma gestação, mas que hoje, cada vez mais, os homens, eles são mais sensíveis e o diálogo no relacionamento aumenta, e também quando eles se tornam pais, a questão do cuidado, do afeto, do envolvimento. O quanto é importante também a gente pensar nossas relações e como as nossas relações se transformam. Tendo falado de projeto de vida, no módulo 6, prevenção é tudo de bom. Como é bom a gente ter recursos para viver nossos prazeres com cuidado, de uma forma saudável, sem as preocupações. Né? Como eu disse para vocês na aula sobre saúde, ao invés de mostrar várias imagens, né, de um genital com verruga, com pus, com corrimento amarelado, com feridinhas, né, e falar, olha que horror, sexo da doença. Não, mostrar que o mais importante é que, caso tenha alguma alteração no corpo, se eu percebo um cheiro diferente, uma cor diferente, uma secreção diferente, uma bolinha, uma verruguinha, eu procurar um médico, né? Porque eu cuidar da minha saúde é uma forma de me relacionar com o meu corpo, é uma forma de respeito ao meu corpo e perceber que os prazeres fazem parte das nossas vidas, os prazeres são saudáveis, né? Desmistificar as ideias de culpa, vergonha, que elas vêm com todo esse silenciamento em relação à sexualidade e ao prazer, para promover essa ideia de que a prevenção é uma escolha, e é uma escolha que pode nos fazer bem, é uma escolha que pode ampliar outras escolhas. O módulo 7, ele fala sobre as violências, né? Desde violências que são muito comuns no espaço da escola, como preconceitos, discriminações, apelidos depreciativos, falando sobre a violência nas famílias, como são frequentes as formas de violência doméstica, mas que hoje há leis, hoje há formas de procurar ajuda. Explicar o que é a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, outras formas de violência, como a negligência, a violência moral, a violência patrimonial, relacionando como nós temos direito a uma vida sem violência. E que violências podem sim, e muitas vezes, na maior parte das vezes, acontecem entre pessoas que nós conhecemos.
muitas vezes pessoas que nós amamos, né? E que mesmo que seja alguém com quem nós namoramos, mesmo que seja alguém da nossa família, é muito importante romper os silêncios para que a violência possa também ser rompida. Então, discutir sobre violências é discutir sobre preconceito, sobre discriminação, sobre agressões, é falar de estupro, da importância do consentimento, né, que as escolhas e desejos sejam respeitados. Esse é um módulo que faz bastante diferença quando a gente desenvolve projetos com adolescentes. Os dois últimos, né, adolescentes e seus direitos e vamos mudar o mundo, é justamente colocar os adolescentes como protagonistas, né, a questão da autonomia, como o acesso à informação, ele também dá acesso a pensar possibilidades de mudança, como o diálogo é importante para que esses direitos possam ser conhecidos e possam ser buscados, e que entre os direitos está o direito a informações e ao conhecimento sobre sexualidade e gênero, né? Essa é uma atividade que a gente faz, ó, é um tabuleiro que você usa um dado e o dado vai caindo nas casinhas, né? A ideia é que as diferentes questões da adolescência, elas possam ser discutidas tanto nos seus aspectos biológicos, quanto nos aspectos sociais, culturais e também nos subjetivos. Então, falar da puberdade, falar das mudanças do corpo e falar também das experiências e das emoções. Vou ler aqui alguns dos temas, eu escolhi esse tabuleiro, que é um jogo para dar de exemplo, para vocês verem alguns dos assuntos que a gente fala quando a gente fala sobre sexualidade com adolescentes. A primeira pergunta é o que é ser adolescente. São muitas as respostas diferentes que eles dão. Na segunda, uma cena, né, relacionada à adolescência. Eles podem construir a cena que eles quiserem. No terceiro e na quarta, eles vão desenhar na lousa transformações corporais da puberdade. Então, podem desenhar pelos, desenhar espinhas, desenhar o seio se desenvolvendo, o quadril, desenhar o pênis, a questão da ereção, da ejaculação, desenhar o útero, a menstruação, né? E aí, esses que estão com interrogaçõezinhas em volta, se o dado jogar e cair na casinha, a ideia é que façam uma pergunta sobre esses temas. Menstruação, ejaculação, masturbação, sexo, prevenção. E nos demais, eles podem escolher entre contar algo, fazer uma cena, fazer uma dúvida, o que eles preferirem. E os temas são relacionamentos, amizades, família, escola, mídia, aparência, timidez, insegurança, diversão, prazer e futuro, né? Os times vão jogando dado, podem criar personagens para participar desse jogo, né? Quando a gente faz com personagens, tem toda a questão projetiva, de que eles se expressam a partir das características dos personagens. E ao fim desse vídeo, com as possibilidades de atuação, eu vou colocar um vídeo de uma entrevista na TV Unesp, que duas estagiárias minhas, lá de Bauru, a Camila e a Natália, perguntaram para os adolescentes sobre o que vocês querem falar na matéria da TV Unesp. E os adolescentes escolheram falar sobre esse tabuleiro. Quem tiver curiosidade, vou colocar o vídeo para vocês assistirem. Outra atividade que a gente faz é que os estagiários, eles se vestem de ETs. E eles chegam dizendo assim, olha, eu não conheço nada sobre esse planeta de vocês. Vocês podem me contar? Como que é viver nesse planeta de vocês? Como que é fazer amizade? Ai, eu ouvi falar que aqui vocês namoram. Como que é namorar? Se eu quiser namorar alguém, como que é? Eu conto mais sobre essa questão da visita dos ETs num próximo vídeo.